Hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 2020, e no nosso devocional de hoje, onde estamos trabalhando princípios bíblicos para a resolução de conflitos, nós vamos para o segundo tipo de conflito e olhando os princípios bíblicos para a solução deles. Nós apresentamos três tipos, basicamente, de conflitos que ocorrem nos nossos relacionamentos, principalmente no que diz respeito ao ambiente da igreja, que são conflitos relacionados às nossas diferenças, os conflitos resultantes de pecados e aqueles conflitos que são resultados de pontos de vista diferentes sobre uma determinada questão que a Bíblia apresenta. No devocional anterior, nós vimos conflitos resultantes de diferenças e hoje nós vamos ver os conflitos resultantes de pecado. Todos os tipos de comportamentos pecaminosos podem causar conflitos. Palavras, ações, atitudes, pensamentos, motivações pecaminosas. Muitas vezes esses comportamentos pecaminosos poderiam e deveriam ser ignorados. E eu coloco aqui entre aspas, conforme nós encontramos em Provérbios 19:11, e sua glória é perdoar injúrias. Ou como o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4:8, nós devemos cobrir pelo amor. O amor cobre multidão de pecados. É o que encontramos ali em 1 Pedro 4, no versículo 8, na parte B. Mas quando esses comportamentos pecaminosos não podem ser ignorados, e especialmente se forem habituais e sérios, uma confrontação amorosa é necessária e o conflito é muitas vezes inevitável. Conflitos podem ocorrer em diversas situações, seja uma criança que desobedece seus pais, um marido que é áspero, que é grosso com a sua esposa, uma esposa que desonra o seu marido, um professor que maltrata um aluno, um membro da igreja que se recusa a admitir a sua inclinação para promover uma dissensão, ou um amigo que está caluniando uma pessoa. Há várias passagens-chave que falam a respeito da nossa responsabilidade de confrontar pessoas que estão tendo uma atitude pecaminosa. E nós destacamos basicamente três passagens. Estas passagens nós queremos dar uma atenção especial. São elas: Mateus 18, versículos 15 a 18, Lucas 17, 3 e Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vamos então desenvolvê-las agora. Nós queremos começar com Lucas 17, 3, a correção de um irmão em pecado. Vamos dar uma olhada aqui no texto. Nós lemos assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O termo-chave aqui e imperativo desta passagem é repreender. Nós devemos confrontar nosso irmão que está em pecado na esperança de que ele se arrependa e que nós sejamos capazes de lhe oferecer o perdão. É o que o texto nos mostra aqui. O verbo no original significa repreender, reprovar, censurar e também fala seriamente, alertar a fim de evitar ou encerrar uma ação. É uma ordem aqui, não é opcional. Então, o alvo dessa repreensão é conceder perdão ao irmão que está em pecado. Eu devo repreender meu irmão na esperança de que ele se arrependa e, consequentemente, de que eu possa dizer a ele: eu lhe perdoo. Agora vamos para a outra passagem que está em Gálatas 6:1. Aqui
trata sobre a restauração de um irmão em pecado. O texto de Gálatas 6:1, eu vou ler na NVI, diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. O alvo dessa passagem é restaurar um irmão em pecado visando o seu bem. Note que o tipo de pecado tratado aqui é um pecado habitual. Diz assim: se alguém for surpreendido em algum pecado, isto é, se alguém for pego como em uma armadilha, ou enredado pelo pecado do qual não é capaz de se desembaraçar, o que esta passagem está nos dizendo aqui, exatamente para fazer, é que devemos restaurar o irmão que foi surpreendido em pecado. A palavra restaurar é um termo médico usado para descrever a fixação de um osso que foi quebrado. Também é usado descrevendo pescadores que vão consertar, que vão restaurar as redes usadas para o trabalho deles. Quando este termo é usado para pessoas, a ideia é de reparar um cristão que foi dominado pelo pecado, como o texto está nos mostrando aqui. Em outras palavras, a sua motivação quando confrontar um irmão em pecado deverá ser a de restaurá-lo, não com o intuito de expô-lo, de tornar as coisas mais fáceis para você, de humilhá-lo, de prejudicá-lo. O objetivo, eu repito, é o bem desta pessoa. Outra palavra importante aqui nesta passagem é uma que já vimos anteriormente, é a mansidão. Nós devemos restaurar o nosso irmão com mansidão, é o que diz o texto. Eu não deveria falar com meu irmão a respeito do pecado dele quando eu estou irado, quando eu estou irritado. Isto porque se eu agir desta forma, eu estarei usando a minha ira não de forma santificada. Esta ira é uma ira pecaminosa. Eu preciso então falar com o Senhor a respeito do meu pecado antes de eu ir ter com esta pessoa para ajudá-la a ser restaurada. Observemos aqui as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Existe aqui um elemento de humildade embutido no termo grego usado para mansidão, que nós não encontramos em português. O apóstolo Paulo destacou essa nuance ao recomendar aqui aos seus leitores que eles deveriam se lembrar da sua própria fragilidade quando estivessem restaurando alguém. Ele fala aqui aos seus leitores que eles também eram capazes ou seriam capazes de cair no mesmo pecado. Além disso, eles deveriam ter a certeza de que haviam lidado, ou pelo menos estavam lidando no processo aí, com este pecado. Jesus usou a palavra hipócrita para descrever aqueles que não examinavam a viga ou a trave nos seus próprios olhos antes de falar a respeito do cisco que estava no olho do próximo. Nós encontramos estas informações em Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5. Nós pretendemos, no próximo devocional, se o Senhor permitir, ir para a terceira passagem esclarecedora destes princípios, que está em Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 18. Procuremos, portanto, irmãos, à luz das Escrituras, aprender e a apreender
estes princípios para que a abordagem que estaremos fazendo quando diante de conflitos seja uma abordagem que traga edificação, que traga restauração, que exalte o nome do nosso Senhor. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.